É hora de ficar bem informado na Canção Nova. São 9h32. O Brasil está vivendo a Semana da Vida Consagrada. Daqui a pouco vamos acompanhar a mensagem que o Papa Francisco enviou para os religiosos brasileiros. Vamos juntos até às 10. Os nossos repórteres trazem as principais notícias desta manhã. Esse ano tem eleições municipais e a Justiça Eleitoral encerra hoje exames e testes de segurança nas urnas eletrônicas para a eleição que será sem biometria devido à pandemia da Covid-19. Vamos mostrar a percepção de quem trabalha diretamente com a população de rua. O que se verifica é que teve aumento dessa população aqui em São Paulo. Essas e outras notícias você confere daqui 2 minutos. O Papa Francisco fez uma saudação especial para os religiosos brasileiros, presente na Praça São Pedro no domingo. Aqui no Brasil acontece a primeira Semana Nacional da Vida Consagrada. No discurso na Praça São Pedro, o Papa também rezou novamente pelo Líbano e pela Bielorrússia. Vamos conversar então com a Lísia Costa, ao vivo, que tem as informações. Oi, Lísia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Isso mesmo, ontem cerca de 100 religiosos que moram aqui em Roma e também nas redondezas vieram para a Praça de São Pedro, trouxeram muitas bandeiras para poder também chamar a atenção do Papa. E o Papa Francisco saudou todos eles, disse que era bonito ver que eles estavam unidos espiritualmente à vida consagrada, essa Semana da Vida Consagrada no Brasil, disse rezar por todos e também pediu para seguir adiante. Depois eu conversei com alguns desses religiosos. Eles disseram justamente que era uma oportunidade, depois de todo o período de isolamento, se reunirem novamente, se reencontrarem na praça e se unirem de fato espiritualmente a todo o Brasil nesse tempo de pandemia, rezando pelo fim. O Rodrigo, o Papa Francisco também apresentou outras intenções que estão no seu coração. Ele afirmou que continua rezando pelo Líbano, que se preocupa, e também rezou por outras situações dramáticas que o mundo vive hoje e que tem trazido tanto sofrimento às pessoas. Recordou também da situação pós-eleitoral na Bielorrússia, fez um apelo ao diálogo e à rejeição à violência. Mais uma vez, esse pedido de paz nessa situação que eles vivem nesse pós-eleitoral na Bielorrússia. Já na meditação, o Papa Francisco falou sobre a mulher cananeia, que insistiu com Jesus pedindo a cura da sua filha. O Papa falou que esse jeito dela insistir e confiar em Jesus atraiu o coração dele e manifestou toda a bondade que existe. E o Papa disse que nós temos muito a aprender com essa mulher, principalmente a rezar com a nossa história. Diz que a gente não precisa ter vergonha da nossa história, mesmo tantas vezes ela não sendo tipo exportação perfeita, mas é com ela que a gente chega até Jesus, é ela que nós apresentamos, é essa verdade que nós apresentamos a ele, e é essa verdade que com certeza toca o coração de Jesus. Ô, Lísia, conta pra gente também como estão aí, né, como os números do coronavírus. A Itália teve que adotar novas medidas, né, para conter o avanço do coronavírus. Isso mesmo, Rodrigo, algumas novas medidas, porque nos últimos dias o número voltou a subir de contágio, chegou a mais de 600 contágios num só dia, isso estava na média de 200 no máximo. Então o governo da Itália, o Ministério da Saúde, determinou que todas as pessoas que entram no país precisam chegar com um exame de Covid ou fazer mesmo no aeroporto. Outra medida é que é obrigatório agora usar a máscara, mesmo em ambientes abertos, das 6 da tarde até as 7 da manhã, ou seja, é um período de verão, é um período que as pessoas saem muito, se reúnem nas praças, nos bares abertos, então é obrigatório usar a máscara nestes locais, mesmo sendo aberto, se tem aglomeração, precisa estar com a máscara. Uma outra regra foi o fechamento das casas de show, boates, todas as casas de eventos noturnos ficarão fechadas nesse período, e o ministro da Saúde afirmou justamente que tudo isso é para que mantenha o número baixo e se consiga voltar às aulas em setembro. Então, por aqui, muita atenção para que esse número não volte a subir. Isso aí, muito Rodrigo. obrigado, Lísia. Deus abençoe, um bom trabalho para você. Olha, e falando sobre os números do coronavírus e as ações de combate ao coronavírus aqui no Brasil, nós vamos então agora ao vivo a Brasília conversar com o Otávio Martins. Bom dia, Otávio.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. A pandemia também segue avançando aqui no país. Infelizmente, o Brasil já registra mais de 107 mil mortes pela Covid-19. Os casos confirmados também seguem aumentando. Já temos mais de 3 milhões e 300 mil casos confirmados da doença. Mas o Brasil segue em primeiro lugar no ranking das pessoas que conseguiram se recuperar da Covid-19. Temos aí mais de 2 milhões e 200 mil pessoas que conseguiram vencer o coronavírus. Entre essas pessoas está a primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela anunciou em suas redes sociais que já está curada da Covid-19. A primeira-dama tinha testado positivo poucos dias depois de o presidente Jair Bolsonaro ter se curado da Covid-19. E por conta da pandemia, a gente vê mudanças em vários setores da sociedade. Um desses setores afetados é aí a política também e as eleições. As eleições já foram levadas mais para frente, vão acontecer em novembro, e o TSE termina hoje os testes de segurança nas urnas eletrônicas, né? Esses testes de segurança acontecem de maneira mais reforçada. Por quê? Por conta da pandemia, esse ano não teremos a biometria. Então, os testes nas urnas de segurança terminam hoje. E o TSE informou que será uma eleição segura, uma eleição de confiabilidade. Otávio, fala pra gente então da agenda do presidente Jair Bolsonaro de hoje. O presidente Jair Bolsonaro já está em Aracaju, já está no Sergipe, né? Ele foi para lá inaugurar uma usina termoelétrica. Então, o presidente tem essa agenda ali que termina no início da tarde. A inauguração acontece ali por volta das 11 horas e ele volta para Brasília no início da tarde e continua com a agenda movimentada. O ponto importante da agenda do presidente Jair Bolsonaro de hoje é a questão econômica. Ele tem 2 horários na agenda com o ministro Paulo Guedes. O teto de gastos, né, a contenção de gastos novos, auxílio emergencial, todos esses assuntos estarão na pauta aí dessas reuniões no período da tarde. Falou, Otávio, um bom trabalho para você. E olha, com a pandemia do novo coronavírus, teve um aumento da população de rua aqui em São Paulo. Essa, pelo menos, é a percepção de quem trabalha diretamente com os moradores de rua, como o Serviço Franciscano de Solidariedade de São Paulo. A região central de São Paulo é conhecida por reunir grande número de pessoas em situação de rua. Um dos trabalhos de atendimento voluntário que atende a essa população é o Serviço Franciscano de Solidariedade. E segundo o coordenador, Frei João Paulo, até então nunca foi visto um número tão grande de sem-teto à procura de doação. Todos os dias, dezenas de voluntários entregam no almoço e na janta marmitas para quem precisa. Segundo o Frei João Paulo, o número de refeições diárias servidas em todos os pontos de atendimento no centro de São Paulo passou de 2.000 em março para mais de 5.000 em maio. Ainda segundo o Frei, boa parte é de pessoas que tinham emprego, já tinham saído das ruas e conseguido se habilitar na sociedade, mas perderam o emprego e voltaram para as ruas. O último levantamento oficial da Prefeitura de São Paulo apontou aumento de 53% na população de rua na capital, passando de quase 16.000 em 2015 para 24.300 pessoas em 2019. A Prefeitura diz ter criado mais de 1.200 vagas em abrigos municipais na cidade de São Paulo, principalmente no centro da capital, em razão da pandemia. O órgão também afirma ter aberto 150 vagas em hotéis, além de ter distribuído kits e aumentado o número de banheiros para moradores de rua. André Cunha para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A seguir tem a previsão do tempo. Aqui em São Paulo as temperaturas hoje variam entre 16 e 20 graus. Nós vamos para o intervalo com essas imagens ao vivo aqui de São Paulo, da Vila Mariana. CN Notícias de volta, agora faltando 15 minutos para 10 da manhã. Em Santa Catarina, mais de 800 pessoas ficaram desabrigadas por causa dos tornados e das tempestades que atingiram a região desde sexta-feira.
Os temporais com granizo e rajadas continuaram até a madrugada do domingo, na região meio-oeste do estado. 27 municípios foram atingidos. Infelizmente, um jovem de 22 anos morreu após sair para pescar em Penha, no litoral norte catarinense. Na cidade de Vargem Bonita, 80% dos telhados das casas foram danificados e 42 famílias tiveram de ser abrigadas em um ginásio de esportes. Em Tangará, outra cidade bastante atingida, a prefeitura estima que 80% das empresas foram afetadas pelo tornado. De acordo com a Defesa Civil, mais de 4.000 casas foram afetadas em todo o estado. 4 cidades mantêm abrigos e estão recebendo doação de telhas, cestas básicas e lonas. O dia deve ser de chuva ainda no sudeste e no norte do Brasil. Em boa parte do país, a semana começa com o predomínio de sol. Vamos ver como fica o tempo hoje. Nesta segunda-feira, chove no Paraná em alguns momentos do dia e tem muita nebulosidade. Sol entre nuvens em Santa Catarina. Nas demais áreas, o sol brilha forte. Céu nublado e chuva frequente no centro-sul e oeste de São Paulo. No norte do estado, sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde. Chove à tarde também no sul de Minas Gerais e na região dos lagos, e nas demais áreas faz sol. O sol predomina também agora de manhã no Mato Grosso. Chove entre a tarde e a noite. No Mato Grosso do Sul, chove em alguns momentos do dia. O tempo segue firme nos outros locais da região. Para a região norte, faz sol no Acre e no Tocantins. Chuva frequente no norte do Amazonas e em Roraima. Nas demais áreas, sol de dia e chuva entre a tarde e a noite. Uma massa de ar seco ainda predomina e o sol brilha forte em praticamente todo o Nordeste. Chove rápido apenas em áreas da costa leste da região. A gente fala agora de notícia internacional. Os conflitos na Bielorrússia e a corrida eleitoral nos Estados Unidos são destaques do noticiário internacional desta segunda-feira. O The New York Times destaca: uma empresa de segurança privada está detendo crianças migrantes em hotéis. Segundo o jornal, sob ordens de emergência do coronavírus, o governo Trump está usando grandes redes de hotéis para manter crianças e famílias migrantes hospedados antes de retirá-los do país. Corrida presidencial dos Estados Unidos. Joe Biden se beneficiou da campanha contra a Covid-19 até agora. Esta é a manchete do francês Le Monde nesta segunda-feira. A notícia afirma que o rival de Donald Trump será oficialmente declarado candidato a partir da próxima quinta-feira, após a convenção de nomeação democrata que começa nesta segunda-feira em Milwaukee. O destaque do também francês Le Figaro são os conflitos da Bielorrússia. Uma reunião extraordinária de 27 líderes da União Europeia está marcada para a próxima quarta-feira, através de videoconferência para discutir a situação do país. O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho Europeu nesta segunda-feira. Enfrentando a maior onda de protestos desde que assumiu o poder em 1994, o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko recebeu apoio de Moscou neste fim de semana, um aliado histórico, apesar das tensões recorrentes entre os dois países. E amanhã completa 2 semanas da explosão que aconteceu em Beirute, no Líbano. A comunidade internacional tem se mobilizado para enviar ajuda ao país. Grupos ligados à igreja também têm contribuído, como é o caso da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. Assim que a CN tomou conhecimento da explosão que aconteceu no último 4 de agosto, em Beirute, no Líbano, a primeira atitude foi rezar e pedir oração aos nossos benfeitores. E também, imediatamente, a CN entrou em contato com os nossos parceiros de projeto no Líbano, ou seja, os padres, os bispos, as religiosas, os missionários que estão lá no Líbano e já trabalhavam ajudando os cristãos que mais sofrem, porque vamos lembrar que mesmo antes da explosão, mesmo antes da pandemia do coronavírus, o Líbano já sofria um momento muito delicado, né? Mais da metade da população já vivia abaixo da linha da pobreza, e isso agora tomou uma dimensão muito maior. Quando perguntamos aos nossos parceiros de projeto quais as necessidades imediatas, eles falaram a alimentação, porque também vale lembrar que no dia da explosão também perderam o principal silo de armazenamento de grãos do país, ou seja, o país tem armazenamento de grãos agora para a produção de pão, por exemplo, por menos de um mês.
Isso vai tornar a produção mais cara, isso vai tornar a produção mais difícil e o risco de fome aumenta. Porque vamos lembrar que, além das mais de 150 vítimas fatais e dos 6 mil feridos, também existem mais de 300 mil pessoas desabrigadas. Dessas, 80 mil são crianças. E muitos já estavam com pessoas doentes em casa, com crianças necessitando de alimento. Então, por isso, a ACN faz essa ajuda. Prometemos, como sempre, prometemos ajuda e temos confiança inabalável na providência divina que Deus irá suscitar benfeitores que irão ajudar também para que não falte o alimento para esses nossos irmãos. E assim como a ACN faz com outros projetos no Oriente Médio, por exemplo, quando o Grupo Estado Islâmico invadiu o Iraque, lá em 2014, a ACN se comprometeu a ajudar esses cristãos até que eles pudessem recomeçar sua vida novamente, também lá no Líbano. A ACN tem esse compromisso, não é uma ajuda apenas para esse momento, mas sim uma ajuda para permitir que esses cristãos reconstruam suas vidas. A seguir, vamos mostrar como os santuários da Terra Santa estão enfrentando esse tempo de pandemia. É após o intervalo. No ano passado, a Terra Santa alcançou recorde no número de turistas. Esse ano, a movimentação nos santuários e no comércio está bem diferente, como mostra a Danúbia Gleiser. A Terra Santa teve recorde de turismo em 2019. De acordo com dados do Ministério do Turismo israelense, de janeiro deste ano, foram 4.551.600 visitantes, 10,5% a mais em relação a 2018. Uma das cidades mais visitadas foi Jerusalém. Esta é a cidade velha de Jerusalém, uma área cercada por muros. Peregrinos do mundo todo já andaram por estas ruas, de maneira especial por este trajeto conhecido como Via Dolorosa, caminho onde Jesus passou carregando a cruz até o Calvário. A grande movimentação de pessoas de diferentes nacionalidades que houve o ano passado já não se vê aqui devido à pandemia. De fato, desde o início da pandemia, os santuários estão vazios de peregrinos. A grande mudança é esta: ver os lugares que eram visitados diariamente por milhares de pessoas, e no último ano, por milhões de pessoas. E agora é um lugar silencioso. No trajeto da Via Dolorosa até chegar ao Calvário está o Mercado Árabe, ponto de parada para quem deseja levar algum presente da Terra Santa. Mas sem o fluxo grande de turistas, as vendas neste ano diminuíram. Devido ao coronavírus, por volta do mês de março, nós não temos mais pessoas vindo. Eles fecharam o aeroporto e as entradas. Então, não temos turistas. Em Jerusalém, podemos dizer que cerca de 40% da economia é baseada no turismo. Não temos turistas, não temos dinheiro entrando. São cerca de 1.300.000 pessoas desempregadas. Precisamos esperar até que encontre uma vacina ou que abram o país para as pessoas virem. É um momento muito difícil, é o que podemos dizer. Rezamos pela paz e para que encontre uma vacina o quanto antes. We pray for peace and we pray that they'll find the vaccine as soon as possible. Enquanto a gente não pode ir à Terra Santa, a Canção Nova continua levando esses lugares santos à casa de tantas pessoas. Hoje, 17 de agosto, o Barco Hospital Papa Francisco completa 1 ano de atendimento às populações ribeirinhas da região do Baixo Amazonas. O projeto Barco Hospital nasceu de um acordo histórico entre o Ministério Público do Trabalho, Raiz em Combustíveis S.A., BASF S.A. e é executado pela Fraternidade São Francisco de Assis para a Providência de Deus, por meio de convênio com o Sistema Único de Saúde, o SUS. Nestes 12 meses de atividades, o Barco Hospital fez atendimentos nas cidades com populações ribeirinhas do estado do Pará.
Atendimentos médicos, consultas, procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade são feitos no Hospital Flutuante. Além dos atendimentos médicos, o acolhimento social de milhares de pessoas em condições de pobreza extrema são realizados. O Papa Francisco também contribui com esse apoio social às famílias. Durante esse período de pandemia, atendimentos de prevenção à Covid-19 também têm sido feitos no Barco Hospital. A região do Baixo Amazonas tem uma população total de 675 mil habitantes. Desses, 48,37% estão abaixo da linha da pobreza. E a gente encerra essa edição com uma mensagem que o Papa Francisco publicou no Twitter, mensagem sobre amizade. Na vida, dá fruto não quem tem muitas riquezas, mas quem cria e mantém vivas muitas amizades por meio das diversas riquezas, isto é, os diversos dons com os quais Deus os cumulou. CN Notícias termina aqui, continue na companhia da Canção Nova. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Uma boa semana para você.